se refere à cultura, o movimento e a dança estão relacionadas a uma composição poética, estética, não é? Em que o corpo ele é a base do conhecimento e do desenvolvimento desta linguagem corporal. Nós precisamos, portanto, promover, ter o conhecimento sobre o corpo e sobre ele um domínio para que possam ser executadas as experiências relacionadas com as histórias do indivíduo, dos intérpretes, dos dançarinos. São terminologias que nós veremos depois. Agora, o que é importante destacar, nós vimos inicialmente que a dança, o próprio nome, que está também relacionado, percebam, a origem, quanto ela é profunda, quanto ela é distante do nosso entendimento. Não é? Quando a gente fez análise com relação às artes rupestres, e ali nós vimos representadas cenas, nós percebemos que se tratavam de encenações, e estas encenações poderiam ser movimentos ritualísticos relacionados ao sagrado, ao culto divino, e eles estavam também sob o efeito da música, percebendo ali, desenvolvendo ali uma dança, uma ritualidade. E que tipo de dança é essa? Uma expressão. Naquele sentido, uma expressão voltada ao entendimento ou à finalidade de um sentido para as suas vidas. Ou seja, é preciso fazer isso para que a gente se mantenha vivo, para que a gente se organize, não é verdade? Então, esse ritual começou a ser uma expressão do que eles sentiam para aquele momento. E aí veja o que acontece. Essa expressão, ela nada mais é demonstrada nos movimentos. E esses movimentos corporais, a coordenação deles, como acontecem. Então, nós vamos poder observar deste espetáculo de dança que o livro traz para a gente, da companhia Oito Nova, Chapiri Chapirete, lá onde a gente dançava sobre espelhos, e tenta mostrar justamente a ideia da movimentação, não é verdade? E é importante perceber, porque a partir da análise deste vídeo, que nós teremos um comprometimento com relação ao entendimento da linguagem que é constituída a partir do corpo. O corpo é o principal elemento a ser observado. Mas em que aspecto o corpo ele vai ser observado? Nos seus movimentos. Então, percebam muito claramente a dinâmica, a expressividade de movimentos, não é? É um efeito que no teatro mudo a gente vai chamar de pantomima, mas agora não é interessante destacar para esta analogia. Vamos perceber os movimentos corporais sendo enfatizados, né, nos dançarinos ou bailarinos, né? A gente vai mudar essa terminologia, tem uma distinção entre esses termos, mas nós não vamos abordar isso agora. O que é importante perceber para que na nossa prova a gente tenha um entendimento? Que para se desenvolver ou se constituir uma expressão em dança, será feita pelo movimento corporal. Esse movimento corporal, ele tem uma finalidade, e esta finalidade, ela é desenvolvida com a nossa intencionalidade ao realizar o movimento. Existem vários tipos de movimentos quando se trata de dança e se relaciona às expressões, não é verdade? E a gente percebe os movimentos de pressa, de agonia, os movimentos de calmaria, na verdade, de ansiedade. Então, isso são sentimentos que os movimentos corporais conseguem expressar. Agora, como nós percebemos a diferenciação destes movimentos, eu gostaria de tocar com vocês em algum ponto. Qualquer movimento pode ser considerado como dança? Então, vai haver uma característica fundamental para que o movimento corporal, como um elemento constituinte da dança, seja entendido como um espetáculo, como uma dança, não é? Que é justamente a criação do movimento, que vai surgir a coreografia.
A coreografia, ela traz a organização desses movimentos. Ela dá sentido estético aos movimentos. E os movimentos foram divididos e distintos em dois grandes movimentos, o expressivo e o funcional. Com relação ao funcional, isso é muito importante porque vai cair na prova. Existe uma série de movimentos que realizamos no dia a dia para atender determinadas necessidades, como escovar os dentes, tomar banho, subir escadas, digitar no teclado do computador, empurrar uma cadeira, abrir o notebook para aula online, né? Tomar um copo d'água. Esses movimentos têm sempre um objetivo específico e são chamados de funcionais, porque eles têm uma função, um objetivo e com eles a gente realiza uma ação. Todos esses exemplos aqui são aqueles que a gente vai em busca com esta finalidade, né? Então são funcionais. Existem os expressivos e muita atenção com relação ao movimento expressivo, porque aqui consiste a diferenciação, a compreensão, a análise feita em um espetáculo de dança. Porque todos os movimentos que nós fazemos, existe um pulso, existe uma geometria, são movimentos largos, são movimentos curtos. E isso, quando você dá um sentido coreográfico, pode se transformar numa dança. Com relação ao movimento expressivo, nós podemos observar que tem como por objetivo propor uma ideia ou mobilizar as emoções do público. E que emoções a gente está falando? O estranhamento, a curiosidade, a beleza, o humor. Então, são ações que nos fazem compreender como esses movimentos ganham um novo sentido, como nós percebemos agora, de curiosidade, de emoções, provocados pelas emoções. E aí, a estes sentimentos desenvolvidos, nós damos o nome de movimentos expressivos. A gente vai observar agora, na companhia de dança 8 Nova, uma análise, um exemplo destes movimentos expressivos como acontecem. Análise desses movimentos expressivos e sabendo distinguir, separar o expressivo do funcional, porque é uma questão relacionada à coreografia, à estética, à organização e sequência dos movimentos com a finalidade de provocar emoções e não de desenvolver uma função. Estou com sede, vou tomar água. Preciso escovar os dentes, vou ali. Preciso abrir o computador para iniciar a minha videoaula. Preciso digitar no chat para tirar informação. São movimentos funcionais. Aqueles que decorrem em expressões vão ganhar em dança uma característica de movimentos expressivos. Portanto, nós percebemos no vídeo do Chapire e Chapirepê, nós podemos concluir que um gesto do dia a dia, ele pode ser trazido para o contexto de uma coreografia e a repetição dele vai ganhar um sentido expressivo. Na verdade, foi o que nós observamos. Com relação ao espelho,
A repetição, a imagem, a reflexão ganham um novo sentido. E que sentido é este? Expressivo. Por quê? Porque permite mobilizar as emoções. A ideia de tornar os sentimentos perceptíveis nas ações, nos movimentos funcionais. Esta é a grande característica que nós percebemos. Agora, diante desta novidade trazida pela dança, e que no movimento do Chapiri e Chapirepê foi possível detectar, eu gostaria de chamar a atenção para um dado importante e que vai ser útil para a realização da nossa prova, com relação à criação do movimento, que foi um desenvolvimento feito por Rudolf Laban. Perceber, isso é muito importante, que os movimentos funcionais, eles podem ganhar um sentido expressivo. Uma forma de perceber como esta dimensão de transformar o que é funcional em expressivo, ou seja, do que é comum, habitual em um espetáculo de dança. Houve uma companhia Focus de Dança que desenvolveu os vários movimentos funcionais da boca. Os vários movimentos e funções que a boca exigem e se transformar em um espetáculo de dança. Leite, que vai trazer o cenário, ele é desenvolvido de forma côncava, como se fosse justamente esse espaço da nossa boca, né? Da bucal. Comer. Rápido, devagar, gritar, que a boca desenvolve. Então, o corpo, o movimento desta companhia vai buscar expressar, representar com movimentos corporais os movimentos funcionais trazidos pela nossa boca. Que a criação do movimento organizada, a criação do movimento organizado e sendo ele desenvolvido a partir da experiência de provocar sensações, vai resultar no espetáculo de dança. E o que permite esta criação? A coreografia. Então, nós podemos perceber que, com o Lamban, a classificação dos movimentos como expressivos e funcionais ganhou uma grande ênfase e foi objeto de estudo para ele, entendendo que o corpo humano ele é compreendido em sua totalidade. E, primeiro, a estrutura física do corpo. Então, ela precisa ser analisada, ela precisa ser desenvolvida e ela precisa ser utilizada. Então, para o desenvolvimento do espetáculo, o corpo ele precisa ter uma estrutura que permita o desenvolvimento. Não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto em que Lamban traz para análise e compreensão do que ele chama de totalidade do corpo humano. Nós vimos lá na abertura desta videoaula que o movimento corporal, portanto, o corpo, é a principal ferramenta a ser analisada quando se entende dança. O corpo é o principal elemento que constitui a linguagem da dança. E este corpo, segundo Lamban, que vai ser possível desenvolver os movimentos entre funcionais e expressivos para compor uma linguagem artística. E por que isso é fundamental? Porque ao longo dos anos a gente viu movimentos funcionais sendo realizados como expressivos no balé de maneira clássica. Na dança contemporânea, as companhias contemporâneas, como nós percebemos agora, a Focus Companhia, no espetáculo Dente de Leite, movimentos criados a partir do imaginário e do estudo aplicado com relação a esta totalidade do corpo. Buscou se focalizar
a boca, testa as várias possibilidades de movimentos que com a boca são realizadas. E a partir do que se propõe a fazer da criação da coreografia, como tornar específico, como tornar essa expressividade, através desta totalidade que Laban traz. Primeiro, a estrutura física do dançarino, né, do corpo, depois, a emoção, o que de sensações se provoca, se pode provocar, se pode desenvolver, se pode promover. E terceiro, o estágio que é a da razão, a capacidade humana de raciocinar. Então, esta é basicamente o foco da organização do corpo em sua totalidade a ser compreendida, segundo o estudo de Lamban, que traz o movimento como funcional e expressivo. Lembrando que ele torna capaz de que o movimento que é realizado no dia a dia se transformar no espetáculo de dança. Mas, para isso, esses 3 pontos fundamentais. Uma análise do corpo como estrutura física, o que ele é possível de fazer. Depois, a emoção, o que é estrutura física pode provocar de sensações, de mobilizar ideias para o público e, a partir disto, transformar a razão, que é a capacidade humana de raciocinar, de perceber sequências, de desenvolver uma sequência coreográfica, isto é, uma sequência de movimentos ensaiados para serem desenvolvidos e apresentados, levando em consideração o tempo, levando em consideração a movimentação. A gente vai perceber movimentos circulares, movimentos altos, movimentos baixos, mas só para a gente ter uma compreensão inicial de que esta capacidade humana de raciocinar quer nos levar a compreender que a coreografia tem o início a ser desenvolvido, assim como toda a linguagem, e a partir desta sequência é possível estabelecer uma ideia, uma organização, uma lógica destes movimentos expressivos, tá bom? Então, eu acho que nós trazemos aqui o que é essencial para o estudo e análise da nossa prova com relação à dança. A divisão dos movimentos entre funcionais e expressivos e a totalidade com esse corpo humano, que é o principal ponto a ser observado em dança, ele é estudado e entendido segundo a pesquisa de Rodolphe Lamban. Com relação à percepção do surgimento da dança, e aí nós percebemos que foram movimentos voltados à utilização de oferendas, de rituais. Então, a influência das crenças em diferentes contextos culturais de época foram realizados a partir da exploração do corpo como um elemento para a realização desta arte de promover em movimentos uma comunicação, no sentido religioso inicialmente, e ao longo dos séculos, ou com o desenvolvimento destes séculos, o aprimoramento da arte, da composição artística, não é isso? Então, nós vimos aqui alguns achados antigos que retratam bem este posicionamento. E foi assim que nós, do passado ao presente, relacionamos as relações do sagrado e, portanto, a concepção, a utilização destes movimentos como expressões relacionadas ou atreladas ao teatro. E numa cultura muito antiga, nós vimos uma tradição religiosa que foi modificada, mas que ainda hoje insiste e continua como uma das formas mais clássicas na Índia, né? Então, nós tratamos de duas. Primeiro, com relação à Odissi, e quando a gente fala em Odissi, alguns pontos importantes. Primeiro, que é realizado por mulheres. Ao longo dos anos, ela foi
teve homens que foram os próprios gurus, mas eles precisavam se fantasiar de mulheres, né? Não eram, mas eram mulheres apenas que realizavam, ainda hoje, esta dança. É um ritual. E neste ritual se passam posições do corpo, e algumas posições são fundamentais. A posição do torso, dos braços, dos olhos, da cabeça, do pescoço, as posições dos pés. Cada uma destas posições revela um ato. E este ato tem um significado religioso. Então, ela é uma dramaticidade do corpo, não é? Essas expressões que os movimentos corporais na dança assumem em relação ao sagrado, elas revelam uma dramaticidade do corpo. Drama, nós já vimos que vem do grego, que significa ação, daí o nome dramaturgia, que origina o teatro. E, portanto, se trata de uma dança expressiva. E aí, isso nós vamos perceber que se narra visualmente um tema mítico, né? A partir da crença do que se coloca, tá certo? Então, esses pontos são fundamentais. As posições que foram achadas, como nós podemos citar aqui, os gestos das mãos, os movimentos corporais, as expressões faciais. E isso é de forma expressiva, portanto, manifestar emoção, tá certo? A curiosidade com relação aos achados antigos em alto relevo que mostram justamente as posições destes movimentos. Todos estes quadros aqui, aliás, todas estas imagens em alto relevo e baixo relevo, mostradas nas cavernas na colina de Udayagiri, em Odissa, que é o nome Odissi, né? Mostram como essas mulheres realizavam e transmitiam estes gestos, esses movimentos, estas posições do corpo para expressarem a sua religiosidade. Se transformou numa cultura tradicional, popular. Portanto, além do sentido religioso, apresenta o sentido artístico, uma arte, uma dança relacionada ao teatro, certo? Uma outra dança foi a Kathakali, que tem alguns pontos importantes. Ela também é dramatizada, ou seja, ela é feita com ação, né? Isso é uma dança expressiva, ou seja, outra relação do teatro. E aqui vai se chamar a atenção o uso de figurinos. Nós vamos acompanhar dois vídeos separados, tá? Em outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, sobre a Odisseia e sobre a Kathakali. A diferença das duas, a primeira Odisseia feita por mulheres, a segunda, a Kathakali, feitas apenas por homens. E eles se vestem com os acessórios todos femininos. E aí veja que essa dança expressiva, ela vai buscar a execução, sobretudo nos movimentos faciais. Por isso, os adereços de maquiagem são tão contundentes. No vídeo que vocês assistirão, vocês perceberão o processo de composição que se dá na montagem desses personagens, lembrando que se trata de uma expressão associada ao teatro, portanto, vem personagens, e no sentido que se apresenta ao sagrado, são oferendas, né? São deuses apresentados que remetem oferendas, que remetem também um culto para ser homenageado, para ser suplicado, não é? Transmitir o que é de transcendente, ou seja, aquilo que é maior do que a nossa realidade existente, para uma força superior divina. Isto se faz nos movimentos da dança do Kathakali, certo? São movimentos importantes, simples, são faciais, certo? A maioria deles, e os dois têm uma característica musical um tanto quanto diferente. Um mais suave, a outra mais intensa, vocês vão perceber. São elementos que unem e também diferenciam-se. Agora, o que os dois têm em comum? Eles representam uma manifestação cultural de forma que consiste no estilo de dança clássica da Índia, certo? Tanto a Odissi quanto a Kathakali
são dois estilos de dança clássica na Índia. Clássica no sentido de ser tradicional, tá bom? Não é uma dança contemporânea, que a gente cria uma coreografia, que a gente elabora um tema e desenvolve. Não é assim. Ela é clássica, ela é tradicional, justamente porque ela é antiga, surgiu, veja, por volta do século II a.C., e se perpetua até os dias de hoje, sendo transmitido, sendo ensinado, porque apresentam uma relação com o sagrado. E aí nós vamos perceber nisto o que nós acabamos de notar, há algumas relações. Por exemplo, entre estas três imagens diferentes. São diferentes porque são de diferentes localidades. São também diferentes épocas. Há semelhanças entre essas representações? Então, a primeira dela nós podemos citar o movimento. E aqui nós temos um movimento que é chamado de movimento circular. Aqui o uso da música, do instrumento, né, em todos eles. O que passa para nós a colocação deste movimento. E pela organização, nós podemos citar que se trata de um movimento circular. E assim, nós entendemos que em diferentes culturas, em diferentes épocas, tão importante quanto